Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Moleque Artesão. Eu me chamo Samuel Silva e na videoaula de hoje eu trago para vocês o passo a passo completo desse lindo jogo de cozinha, ok? Para quem já é mais antigo aqui sabe que eu já postei aqui ano passado a videoaula da passadeira e do tapete separados. Porém aqui eu resolvi fazer em um vídeo só as duas peças para que fique aí mais fácil o acesso para vocês, ok? E para quem é novo aqui no canal, né, que ainda não sabia que tinha essa videoaula, o acesso agora fica mais fácil aí para vocês, ok? Então, lembrando, né, você que está chegando agora por aqui nesse canal você vai encontrar passo a passos completos de várias outras peças, tá? Além de dicas aí para o seu dia a dia. Então já se inscreve aqui no canal e também ative as notificações para você não perder aí os próximos vídeos aqui do canal, ok? Se você já faz crochê por algum tempo, você já trabalha com a venda do seu crochê, preciso lembrar você que eu tenho um curso chamado Aulas de Crochê por Moleque Artesão. Meu curso ele é ideal para você que quer desenvolver um negócio com o crochê, para você que quer trabalhar profissionalmente com o seu crochê, né? Fazendo o seu crochê da maneira que você gosta, com muito mais qualidade e com muito mais profissionalismo, ok? É um curso onde você vai aprender desde como preparar um bom ambiente para começar o seu crochê, como se planejar, como divulgar o seu trabalho, como vender, como tirar fotos incríveis, né? Vai ter acesso aí a passos de peças autorais exclusivas que só tem nesse curso, ok? Então tudo isso e muito mais você vai ter nesse curso, sem falar que no final você tem um certificado de conclusão, o que isso dá muito mais credibilidade aí nos seus trabalhos, ok? Então, se você quer conhecer melhor e fazer parte da comunidade do nosso curso, tem um link aqui abaixo na descrição do vídeo, clica lá, você vai ser direcionado para a página e lá eu vou te explicar melhor como que funciona, ok? Então vamos lá para a lista de materiais do passo a passo de hoje. Quantidade. Para fazer as duas peças, passadeira e um tapete, você vai precisar de 1 kg de barbante fio número 8 na cor laranja e 580 na cor salmão, também fio número 8. Se você quiser trabalhar com 3 peças, sendo uma passadeira e 2 tapetes, você vai precisar de 1,4 kg na cor laranja e de 810 gramas na cor salmão, ok? Ou as cores que você preferir. Então, se você gostar de mais esse trabalho, não esquece de deixar o seu like. Se ficar alguma dúvida, deixa a sua pergunta aqui nos comentários. Para começar a peça, você vai precisar de um total de 104 correntes. E o fio trabalhado aqui no começo será o fio na cor salmão, ok? Depois eu laço, pulo 4 correntes e a partir da 5ª corrente eu vou começar uma sequência com pontos altos, trabalhando sempre um ponto alto para cada corrente até chegar na primeira corrente trabalhada. Em seguida, após trabalhar aqui o último ponto alto sobre a primeira corrente inicial, agora nessa mesma corrente eu vou trabalhar mais 6 pontos altos. Então, com esse ponto que eu já trabalhei aqui, eu vou ficar com um total de 7 pontos altos aqui dentro dessa corrente, ok? Então, trabalhei aqui os meus 7 pontos altos nessa mesma corrente e agora aqui virando para o próximo lado, eu vou seguir trabalhando sequência de pontos altos novamente. Então eu laço e a partir da próxima corrente eu começo aqui trabalhando a minha próxima sequência com pontos altos. Observe que aqui será trabalhado sempre ponto com ponto, ok? Na mesma corrente que eu trabalhei os pontos aqui dessa lateral anterior, eu trabalho também aqui nessa próxima lateral, ok? Então, continuo trabalhando aqui até um total de 99 pontos. Trabalhei até aqui um total de 98 pontos, ok? O ponto de número 99 eu trabalho na primeira das 4 correntes que eu pulei inicialmente, ok?
E agora, ainda que nessa mesma corrente, onde eu trabalhei o ponto de número 99, eu vou trabalhar mais 6 pontos altos. Após o total de 6 pontos, eu fecho aqui essa primeira volta com um ponto baixíssimo na quarta corrente das 4 correntes iniciais, ok? E aqui eu fiquei da seguinte forma, contando aqui os 4 correntes, contando aqui as 3 correntes que sobraram, como um ponto alto, e o último ponto alto, mas os 6 pontos eu fiquei aqui com um total também de 7 pontos altos. O mesmo total que foi trabalhado aqui no início, ok? Então assim eu encerro a volta de número 1 e agora eu dou início à volta de número 2. E começo subindo 3 correntes. As 3 correntes já equivalem aqui a um ponto alto. Depois, a partir do próximo ponto, eu vou seguir fazendo sequência com pontos altos, trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base. Então, trabalhei até aqui uma sequência com 98 pontos altos, ok? O próximo ponto aqui, ele já faz parte daquela sequência de 7 pontos aqui do redondo, ok? Aqui nessa parte eu trabalho da seguinte forma. No primeiro ponto alto dessa sequência de 7, eu faço um aumento, ou seja, trabalhando 2 pontos altos aqui no mesmo ponto, na mesma base desse ponto. No próximo, também trabalho um aumento e faço também 2 pontos altos na mesma base. No próximo, repito o padrão, um aumento também com 2 pontos altos na mesma base. No quarto ponto aqui da sequência de 7, eu faço apenas um ponto alto, não trabalho aqui aumento nesse ponto. No ponto de número 5, eu também trabalho um aumento e faço 2 pontos altos na mesma base. No sexto e no sétimo ponto, eu também vou trabalhar um aumento para cada ponto, fazendo 2 pontos altos na mesma base, ok? Então, dessa maneira aqui, eu trabalhei todos os 7 pontos aqui da parte oval. E a partir daqui eu passo a trabalhar essa próxima lateral. E aqui eu vou repetir também uma sequência de pontos altos, da mesma forma que eu trabalhei aqui nessa outra lateral. Okay? Então, eu começo aqui a partir do próximo, trabalhando ponto alto sobre cada ponto de base, sem fazer aumento e sem pular nenhum. Trabalhei aqui o meu total da segunda lateral e cheguei aqui novamente na segunda parte oval. Aqui eu vou repetir exatamente o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nessa primeira parte oval, ok? Trabalho 3 aumentos nos próximos 3 pontos, um ponto sozinho no quarto ponto e mais 3 aumentos nos últimos 3 pontos, no ponto sexto, no ponto quinto, sexto e sétimo. Lembrando que aqui no início da volta, as 3 correntes que eu subi, ela já conta como um ponto alto. Então aqui, no último ponto, onde você vai trabalhar um aumento, você faz apenas um ponto na mesma base, onde foi subido aqui as 3 correntes, ok? Como eu falei, aqui no último ponto eu já tenho as 3 correntes que conta como um ponto. Então eu faço apenas mais um, exatamente aqui na mesma base. Bem no pezinho aqui das correntes, dessa forma, ok? Agora, fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui inicial. E assim finalizo a volta de número 2, ok? Finalizado toda a volta de número 2, eu dou início agora à volta de número 3. Começo fazendo uma corrente. Depois, a partir do próximo ponto, eu vou começar uma sequência de pontos baixos, trabalhando aqui ponto baixo para cada base de cada ponto. Trabalhei até aqui um total com 104 pontos baixos. Agora aqui no próximo ponto, para ser mais específico, exatamente no ponto onde eu não trabalhei aumento aqui da volta 2, ok?
Lembra que aqui eu fiz 3 aumentos, um ponto sozinho, depois 3 aumentos. Exatamente nesse ponto que ficou sozinho, eu vou fazer aqui um aumento, trabalhando 2 pontos baixos nessa mesma base. Dessa forma, ok? Depois eu sigo a sequência de pontos baixos, agora trabalhando um ponto para cada base, sem aumentos. Então, depois é só seguir a sequência, fazendo pontos baixos sem aumentos, e quando chegar aqui na segunda parte oval, eu repito novamente um aumento, exatamente no mesmo ponto aqui onde não foi trabalhado aumento. Aqui eu faço 2 pontos baixos, ok? Então, fora esses 2 aumentos que eu vou trabalhar aqui, os demais todos são sem aumentos, ok? E ao encerrar essa carreira com pontos baixos, você vai finalizar fechando aqui com ponto baixíssimo na corrente inicial que foi trabalhada e vai arrematar esse fio aqui. A volta de número 3, vamos trabalhar com o laranja. Trabalhei aqui toda a volta, fiz o fechamento e também já trabalhei o arremate aqui da volta do fio salmão, ok? A partir daqui agora, vamos trabalhar com o fio laranja, ok? A volta de número 4, nós vamos começar aqui do outro lado da parte oval. Do lado contrário, onde foi feito aqui o fechamento da volta. Ou seja, o fechamento nós trabalhamos aqui, então eu vou começar a volta 4 aqui nesse outro lado. Exatamente no segundo ponto baixo, feito aqui na base do segundo ponto do aumento da volta de número 2, ok? Então aqui eu começo fazendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, eu subo 11 correntes. Em seguida, desço no próximo ponto, faço um ponto baixo. Depois, faço 11 correntes. Pulo um total de 8 pontos. E no próximo ponto, faço um ponto baixo. Novamente, subo 11 correntes. Desço e no próximo ponto faço um ponto baixo. Depois, subo 6 correntes. Pulo 5 pontos. E no próximo ponto, um ponto baixo. Depois, novamente, 6 correntes. Pulo 5 pontos. E no próximo, um ponto baixo. Ou seja, aqui na reta eu vou trabalhar sempre esse padrão, fazendo 6 correntes, pulando 5 pontos e fazendo um ponto baixo. Vou seguir aqui até o final da reta e volto com vocês para orientar a quantidade. Fiz até aqui um total de 16 espaços de 6 correntes, pulando aqui 5 pontos. Agora eu faço mais um espaço com 6 correntes, totalizando aqui 17 espaços de 6 correntes nessa primeira reta. Pulo novamente 5 pontos. No próximo faço um ponto baixo. E agora, chegando aqui na segunda parte oval, eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui na primeira parte. Subo um total de 11 correntes, desço e no próximo ponto faço um ponto baixo, depois mais 11 correntes, pulo aqui um total de 8 pontos e no próximo um ponto baixo, depois 11 correntes novamente, desço e no próximo faço um ponto baixo, ok? E dessa forma eu trabalhei novamente aqui a minha parte oval com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro, ok? Aqui na segunda parte reta eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui. Após aqui o último espacinho com 11 correntes, faço 6 correntes, pulo 5 pontos,
e no próximo um ponto baixo. E agora é só seguir esse padrão aqui até completar um total de 17 espaços de 6 correntes, pulando 5 pontos, ok? Trabalhei aqui o último espaço de 6 correntes, agora fecho a volta com um ponto baixíssimo aqui, nesse primeiro ponto baixo aqui do início da volta, ok? E agora a partir daqui eu dou início à volta de número 5. Começo a volta trabalhando pontos baixos aqui dentro desse primeiro espaço de 11 correntes. E eu começo a volta fazendo pontos baixos aqui dentro desse primeiro espaço de 11 correntes. Então aqui dentro eu vou trabalhar um total com 13 pontos baixos. Feito o total de 13 pontos baixos, agora eu pulo direto para esse próximo espaço aqui de 11 correntes e também aqui dentro desse espaço eu trabalho um total de 13 pontos baixos. Feitos 13 pontos, pulo agora para o terceiro espaço de 11 correntes e novamente trabalho 13 pontos baixos aqui dentro desse espaço. Feito aqui o total de 13 pontos desse último espaço de 11 correntes, agora eu passo a trabalhar a parte lateral e aqui nos espaços de 6 correntes eu também vou trabalhar pontos baixos, porém aqui apenas 8 pontos baixos. Então eu trabalho um total de 8 pontos baixos em cada espaço de uma corrente, ok? O ponto baixo que separa um espaço do outro eu não trabalho nada. Após o total de 8 pontos baixos, eu pulo direto para o próximo espaço e repito novamente a sequência com 8 pontos baixos. Então, esse aqui é o padrão de toda essa volta de número 5. Aqui nos espaços de 11 correntes, eu trabalho sempre 13 pontos baixos, ok? Encerro uma sequência, pulo para o próximo espaço, encerro o próximo, pulo para o próximo. Da mesma forma, eu trabalho aqui nos espaços também da lateral, porém aqui eu faço apenas 8 pontos baixos em cada espaço, ok? E dessa forma eu trabalho por toda a volta. Mesmo processo que eu repeti aqui nessa parte oval, eu vou repetir também aqui nessa outra, ok? Trabalhei aqui toda a volta, agora eu fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui desse primeiro espaço aqui de 11 correntes, ok? Agora, dando início à volta de número 6, eu começo andando com mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. Depois, no próximo, também faço um ponto baixíssimo e agora subo 3 correntes. Em seguida, a partir do próximo ponto, eu vou fazer uma sequência com 4 pontos altos. Contando aqui as 3 correntes como um ponto, eu tenho 5 pontos altos. Depois faço 2 correntes, laço, volto aqui na mesma base onde eu trabalhei o último ponto e aqui eu faço mais um ponto alto. Depois, em seguida, faço mais 4 pontos altos, trabalhando aqui um ponto para cada base. Até que sobre apenas 2 pontos aqui dessa sequência de 13 pontos baixos, ok? Em seguida, faço 3 correntes, pulo 3 pontos aqui dessa sequência de 13 pontos baixos e a partir do quarto eu faço uma sequência com 7 pontos baixos. Até que sobre aqui também 3 pontos baixos. Depois faço 3 correntes, pulo os 3 pontos altos dessa sequência e depois pulo 2 pontos aqui dessa próxima sequência e a partir do terceiro eu começo a fazer uma sequência com 5 pontos altos, trabalhando aqui um ponto para cada base. Após a sequência de 5, faço 2 correntes, laço, volto aqui na mesma base onde eu trabalhei o quinto ponto e faço mais um ponto alto.
Agora, a partir do próximo ponto, desço fazendo mais 4 pontos altos, totalizando aqui também 5 pontos altos. Até que reste apenas 2 pontos aqui por fazer. Em seguida, faço 2 correntes e agora trabalho aqui a minha primeira lateral. Pulo os 2 pontos que sobraram, pulo mais 2 pontos aqui da sequência de 8 pontos e a partir do terceiro ponto, começo a trabalhar aqui uma sequência com 4 pontos altos. Até que reste apenas 2 pontos aqui por fazer. Em seguida, faço 2 correntes, pulo esses 2 pontos, pulo mais 2 pontos aqui da próxima sequência e a partir do terceiro ponto, novamente outro motivo aqui com 4 pontos altos. Então, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 6. Aqui na parte oval, na segunda parte aqui, eu vou trabalhar exatamente como eu trabalhei nessa parte, ok? E todas as retas eu vou seguir sempre esse padrão. Pulo 4 pontos, faço uma sequência ou um motivo de 4 pontos, depois 2 correntes, pulo os 2 pontos que sobrou, pulo mais 2 pontos aqui da próxima sequência e novamente um motivo de 4 pontos. E eu vou seguir dessa forma por toda a reta, tanto dessa primeira reta quanto aqui na segunda reta será trabalhado da mesma forma. E os cantos exatamente com esse padrão aqui, ok? Então vou trabalhar toda a minha volta e eu venho com vocês na próxima. Trabalhei toda a volta de número 6, já fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais. Agora eu vou fazer o arremate aqui desse fio laranja e novamente volto a trabalhar com o fio salmão. Okay? Então fiz aqui o meu arremate e agora eu dou início à volta de número 7. Então aqui eu começo fazendo um ponto baixo, pegando apenas uma das correntes e eu pego apenas a aba de trás da corrente, dessa forma. Subo 2 correntes. As 2 correntes e o ponto baixo vai equivaler a um ponto alto. Depois eu laço e, na mesma aba aqui da corrente, eu faço mais um ponto alto. Em seguida, faço 2 correntes e, na segunda corrente, também pegando apenas a abinha de trás da corrente, eu faço 2 pontos altos nessa mesma corrente. Agora, dando seguimento, a partir do próximo ponto, pegando apenas a aba de trás do ponto, eu vou seguir trabalhando pontos altos sobre cada base de pontos altos aqui à frente. Lembrando que eu pego apenas a abinha de trás do ponto, dessa maneira. Então, com esse padrão, eu trabalho aqui por toda essa volta de número 7, ok? Sempre onde tem espaços de correntes, eu trabalho um ponto alto para cada corrente. Tanto aqui onde tem 3 correntes e aqui nas retas onde tem 2 correntes. Eu vou trabalhar um ponto alto para cada corrente, pegando sempre a aba de trás da corrente, da mesma forma que eu trabalho aqui nos pontos, pegando apenas a aba de trás dos pontos, ficando dessa maneira. Okay? Então, vou trabalhar aqui toda a volta e venho com vocês no finalzinho, iniciando a volta de número 8. Trabalhei aqui até o último ponto da volta, agora eu fecho com um ponto baixíssimo na segunda corrente aqui das 2 correntes iniciais. E dessa forma eu encerro aqui a volta de número 7. Agora eu dou início à volta de número 8. Começo fazendo uma corrente. Depois, no próximo ponto, faço um ponto baixo. E agora, dentro do espaço de 2 correntes, eu faço 3 pontos baixos. Depois, a partir do próximo ponto, eu vou seguir fazendo sequências com pontos baixos, trabalhando aqui um ponto baixo para cada base. E esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 8.
trabalhando sempre pontos baixos em todos os pontos aqui da volta, ok? E aqui, em todos os cantos onde tem espaço de 2 correntes, eu trabalho um total de 3 pontos baixos, ok? E sigo esse padrão aqui por toda a volta, ok? Vou trabalhar aqui toda a minha e venho com vocês no final. Okay? Trabalhei então toda a volta de número 8, já fiz aqui o meu arremate e agora voltamos a trabalhar com o fio laranja, ok? Iniciando a volta de número 9, eu começo aqui nesse primeiro ponto onde eu trabalhei aqui dentro do espaço de 2 correntes. Ou seja, onde eu fiz aqui os 3 pontos baixos, eu começo trabalhando no primeiro ponto aqui dessa sequência de 3. Então aqui nesse primeiro, eu faço um ponto baixo. Depois, no segundo ponto, faço também um ponto baixo. Agora eu subo 8 correntes. Depois, desço aqui na mesma base onde eu fiz o último ponto baixo, eu também trabalho mais um ponto baixo. Ok? Ou seja, ainda no segundo ponto baixo da sequência de 3. Depois, no terceiro ponto aqui da sequência, eu faço mais um ponto baixo. E esse aqui vai ser o padrão trabalhado em todos os cantos. Ou seja, todos os cantos aqui onde eu tenho os 3 pontos baixos no espaço de 2 correntes, eu vou trabalhar dessa forma. Um ponto baixo no primeiro, um ponto baixo no segundo, subo 8 correntes, desço fazendo mais um ponto baixo ainda no segundo ponto, e no terceiro ponto eu faço mais um ponto baixo, ok? Dando seguimento, faço 6 correntes, pulo um total de 6 pontos, e no sétimo ponto faço um ponto baixo. Depois, 6 correntes, pulo novamente 6 pontos, e no próximo um ponto baixo. Novamente 6 correntes, pulo também 6 pontos, e no próximo um ponto baixo. 6 correntes novamente, e agora pulo apenas 5 pontos. E no próximo, um ponto baixo, ok? Observe que aqui, esse último ponto baixo, eu já trabalhei aqui no primeiro ponto baixo da sequência de 3, aqui dentro do espaço de 2 correntes, ok? Então, a partir daqui, eu sigo agora o mesmo padrão que eu trabalhei aqui no primeiro canto. Faço um ponto baixo no próximo, subo um total de 8 correntes, desço aqui na base do último ponto baixo e faço mais um ponto baixo juntamente, e depois, no próximo ponto, um ponto baixo, ok? E a partir daqui, eu trabalho agora a primeira lateral maior da peça. E aqui eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui na volta de número 4. Então, eu começo fazendo 6 correntes, pulo 5 pontos, e no próximo, um ponto baixo. Depois, 6 correntes, pulo 5 pontos, e no próximo, um ponto baixo. Eu vou seguir dessa forma até o final da reta. Aqui nessa parte apenas o último espaço você vai pular apenas 4 pontos ao invés de 5. Então esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta. Tudo que foi trabalhado aqui nessa primeira reta menor, você vai repetir na segunda reta menor também. Eu finalizei toda a volta de número 9, fiz o fechamento aqui com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo do início aqui da volta, ok? E a partir daqui eu dou início à volta de número 10. Eu vou começar trabalhando pontos baixos aqui dentro desse primeiro espaço de 8 correntes. Então, eu já vou direto para o espaço e começo a trabalhar a minha sequência com pontos baixos. Aqui eu vou ficar com um total de 11 pontos baixos.
Feito então meu total de 11 pontos baixos, aqui nesse espaço com 8 correntes, agora eu passo a trabalhar os espaços de 6 correntes aqui das laterais, começando aqui por essa lateral menor. Aqui eu vou seguir o mesmo padrão que foi trabalhado aqui nessa volta, ok? Nas laterais grandes. Todos os espaços com 6 correntes, eu trabalho um total de 8 pontos baixos. E depois, sem fazer espaço de corrente, eu pulo direto para o próximo espaço e repito a sequência com 8 pontos baixos. Então, esse aqui ele vai ser o padrão de toda essa volta de número 10, ok? Aqui, em todos os espaços do canto, onde tem 8 correntes, eu trabalho 11 pontos baixos. Em todos os espaços com 6 correntes, nas 4 retas, maiores e menores, eu trabalho apenas 8 pontos baixos. Para pular de um para o outro, eu não faço espaço de corrente nem ponto. Apenas pulo direto para o próximo e repito a sequência com 8 pontos baixos, ok? Então, vou trabalhar aqui toda a minha e volto com vocês no finalzinho, iniciando a próxima volta. Trabalhei aqui até o final da volta de número 10. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo. Aqui nesse primeiro ponto baixo, da argola com 11 pontos baixos. E a partir daqui eu dou início agora à volta de número 11. Eu ando com mais 2 pontos baixíssimos no próximo e no próximo. Depois subo 3 correntes. Agora, a partir do próximo ponto, eu faço mais 3 pontos altos. Então, se eu conto aqui as 3 correntes iniciais como um ponto alto, eu fico aqui com um total de 4 pontos altos. Agora faço 2 correntes, laço, volto aqui na mesma base onde eu trabalhei aqui o último ponto da sequência aqui de 3 que eu trabalhei. E faço mais um ponto alto. Depois eu desço aqui trabalhando mais 3 pontos altos, um ponto para cada base. Até que eu fique aqui com a sequência também de 4 pontos altos. Dessa forma, 4 aqui, e vai me restar aqui apenas 2 pontos baixos por fazer, e vai ficar restando apenas 2 pontos baixos por fazer. Em seguida, faço 2 correntes, pulo os 2 pontos que restaram, pulo mais 2 pontos aqui da sequência de 8 pontos baixos, e a partir do próximo, eu faço o meu primeiro motivo aqui da reta com 4 pontos altos. Depois faço 2 correntes, pulo os 2 pontos que sobraram, pulo mais 2 pontos aqui da próxima sequência, ou seja, pulo um total de 4 pontos. E a partir do próximo, novamente, outra sequência com 4 pontos altos, formando aqui o motivo de 4 pontos. Ou seja, esse padrão aqui é o mesmo padrão que foi trabalhado nas retas aqui da volta 6, ok? Então, aqui será trabalhado exatamente igual. A única diferença aqui na volta é que nos cantos ficarão apenas aqui com 4, 2 correntes e 4. Diferente da volta 6, que foi trabalhado um total de 5 e 5 aqui nos cantos, ok? O restante é o mesmo padrão. Sempre separando um motivo do outro, eu faço 2 correntes, pulo 4 pontos, 2 da sequência anterior, 2 da próxima sequência, ok? E nos cantos eu repito esse mesmo padrão que eu trabalhei aqui. Pulo 2 pontos da sequência, faço 4 pontos, depois 2 correntes, depois desço fazendo mais 4 pontos, sendo que o primeiro ponto ele fica junto com o último ponto da primeira sequência, ok? Então, trabalhei aqui até o último motivo de 4 pontos da volta. Agora eu faço meu último espaço de 2 correntes e fecho a volta com um ponto baixíssimo aqui nessas 3 correntes iniciais da volta. E dessa forma eu encerro toda a volta e a partir daqui eu começo a volta de número 12. Começo andando com pontos baixíssimos até o último ponto aqui dessa sequência de 4. Então, após o ponto baixíssimo de fechamento, faço aqui mais um no próximo
mais um no próximo e mais um aqui no próximo. Agora aqui, nessa primeira corrente, das duas correntes aqui do canto, pegando apenas a aba de trás da corrente, eu faço aqui um ponto baixo, depois subo duas correntes. Esse ponto baixo e as duas correntes eu conto aqui como um ponto alto. Depois, laço e, ainda dentro desse mesmo espaço, eu faço mais dois pontos altos. Depois faço duas correntes, laço e agora na próxima corrente, pegando também apenas a abinha de trás da corrente, eu faço um total com 3 pontos altos, todas dentro dessa mesma corrente. Dessa forma. Então, esse aqui será o padrão trabalhado em todos os 4 cantos aqui dessa volta, ok? Sempre 3 pontos altos em uma corrente, 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos na próxima corrente. Depois, laço e, a partir do próximo ponto aqui, eu trabalho um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. E observe que aqui também eu vou trabalhar pegando apenas a abinha de trás da base do ponto. Ok? Ao chegar aqui no espaço de duas correntes, eu também trabalho um ponto alto para cada corrente, pegando também apenas a aba de trás da corrente. Ou seja, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta. Aqui em todas as laterais, tanto nas pequenas quanto nas grandes, eu vou trabalhar com pontos altos. Onde tem motivos com 4 pontos, eu faço um ponto alto para cada ponto. Onde tem espaço de duas correntes, eu faço um ponto alto para cada corrente. Todos pegando apenas a abinha de trás do ponto, ok? Trabalhei então até o final aqui da volta. Já fiz aqui o último ponto alto. E agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente aqui das duas correntes iniciais. E a partir daqui eu dou início agora à volta de número 13. Então começo a volta fazendo mais um ponto baixíssimo no próximo. Depois, no próximo, também um ponto baixíssimo. Agora faço uma corrente e aqui na primeira corrente das duas correntes eu faço 2 pontos baixos, pegando aqui apenas a aba de trás da corrente. Depois, na segunda corrente, pegando também apenas a abinha de trás, eu faço 3 pontos baixos. Dessa maneira. E agora continuo trabalhando pontos baixos aqui na reta, pegando a partir do próximo ponto depois das duas correntes. E aqui os pontos baixos eu também trabalho pegando apenas a abinha de trás do ponto, da base do ponto. Então esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 13. Em todos os cantos aqui onde eu tenho duas correntes, eu trabalho exatamente dessa forma. Na primeira corrente eu faço 2 pontos baixos, na segunda corrente eu faço 3 pontos baixos, ok? E nas retas, tanto nas pequenas quanto nas maiores, eu trabalho apenas ponto baixo sobre cada base, pegando apenas a aba de trás da base do ponto, ok? Aqui nos cantos, aqui você só precisa observar uma coisa. A corrente que você vai trabalhar 3 pontos baixos, ela precisa sempre estar para o lado da reta menor, ok? Ou seja, nesse primeiro canto, eu trabalhei 3 pontos baixos na segunda corrente, porque a segunda corrente ela está aqui para esse lado da reta menor. Então, aqui no próximo canto, eu trabalho 3 pontos baixos na primeira corrente, porque a primeira corrente ela está aqui para dentro, ela está virada para a reta menor.
Então, os 3 pontos baixos, ele vai ficar sempre na corrente que está voltado para o lado da reta menor, ok? Aqui eu trabalhei na segunda, aqui eu vou trabalhar na primeira, ok? E aí você repete esse padrão na próxima reta aqui menor, ok? Fora esse detalhe, em todas as retas você trabalha pontos baixos, sem aumentos, sem pular nenhum ponto, ok? A única diferença aqui é que você vai pegar apenas a abinha de trás da base do ponto, ok? Trabalhei então toda a volta de número 13, fiz o fechamento naquela corrente que eu trabalhei no início da volta e também já fiz aqui o arremate do fio laranja, porque na volta de número 14 eu volto a trabalhar com o fio da cor salmão, ok? E a volta de número 14 eu começo aqui no segundo ponto baixo desse primeiro aumento que eu fiz aqui na primeira corrente do canto, ok? Então tem o primeiro aumento onde eu trabalhei 2 pontos baixos, eu vou começar fazendo um ponto baixo no segundo ponto desse aumento. Depois, no próximo ponto, faço também um ponto baixo. Agora faço um total com 10 correntes. Depois, desço aqui e na mesma base onde eu trabalhei o último ponto baixo, eu faço outro ponto baixo junto. Em seguida, no próximo ponto, faço outro ponto baixo. E dessa forma, eu trabalhei os 3 pontos baixos da sequência de 5 pontos baixos que eu trabalhei aqui no canto, ok? Sobraram o primeiro e o último ponto aqui, do aumento com 2 e do outro aumento com 3 pontos, ok? Agora, dando seguimento à volta, faço 6 correntes, pulo um total de 5 pontos, e no próximo faço um ponto baixo. Ou seja, aqui nós vamos trabalhar aquele padrão já conhecido que foi trabalhado aqui nas carreiras aqui anteriores. Trabalhei aqui até um total de 6 espaços de 6 correntes, pulando 5 pontos. Eu vou precisar de mais um espaço. Esse último espaço aqui, eu vou precisar pular 6 pontos, porém eu mantenho a quantidade de correntes com 6 correntes, ok? Então aqui eu pulo 6 pontos e no próximo eu faço um ponto baixo. Depois eu repito o padrão que eu trabalhei aqui no primeiro canto. No próximo ponto faço também um ponto baixo. Depois subo 10 correntes. Desço na mesma base onde eu trabalhei o último ponto baixo e junto com ele eu trabalho outro ponto baixo. Depois, no próximo, também mais um ponto baixo. E agora eu sigo o mesmo padrão aqui dessa primeira reta, nessa reta maior. Faço um total de 6 correntes. Pulo 5 pontos e no próximo um ponto baixo. Trabalhei um total de 22 espaços de 6 correntes, separados por 5 pontos. Aqui também nas retas maiores, o último espaço eu vou precisar pular 6 pontos, ok? Então já fiz aqui as 6 correntes, pulo o total de 6 pontos e no próximo faço um ponto baixo. E depois é só repetir o padrão aqui do canto. Faço um ponto baixo no próximo, subo 10 correntes, desço na base do último ponto baixo e juntamente com ele eu faço outro ponto baixo. Depois, no próximo, um ponto baixo. E agora é só seguir o mesmo padrão aqui na reta menor, ok? Trabalhando 6 correntes, pulando 5 pontos, sendo que o último espaço eu pulo 6 pontos, ok? Então, vou trabalhar aqui toda a minha volta e venho com vocês no final para o início da próxima. E até o final, trabalhei aqui até o final da volta, agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo do início da volta.
E a partir daqui eu dou início à próxima volta. Começo trabalhando pontos baixos aqui dentro desse espaço com 10 correntes. E aqui eu faço um total com 13 pontos baixos. Após trabalhar 13 pontos baixos, pulo para o próximo espaço aqui da primeira reta de 6 correntes e aqui eu vou seguir o padrão. Trabalho 8 pontos baixos. Então esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 15. Em todos os espaços de 10 correntes aqui do canto eu trabalho 13 pontos baixos, depois pulo direto para os espaços das retas e nos espaços de 6 correntes das retas eu trabalho um total com 8 pontos baixos, tanto aqui nas retas menores quanto nas duas retas maiores, ok? Trabalhei então até o final da volta, fiz aqui o meu último espaço de 6 correntes com os 8 pontos baixos. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui dessa sequência do canto. E a partir daqui eu já dou início à volta de número 16. Eu começo andando com mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. No próximo também faço um ponto baixíssimo e agora subo 3 correntes. Essas 3 correntes aqui eu conto como um ponto alto. Em seguida, faço uma sequência com mais 4 pontos altos, trabalhando aqui um ponto para cada base. Depois faço 2 correntes, laço e volto aqui na base do mesmo ponto que eu trabalhei o último ponto alto dessa primeira sequência e juntamente eu faço mais um ponto alto. Agora eu desço aqui trabalhando mais 4 pontos altos, até eu totalizar aqui 5 pontos altos após o espaço de 2 correntes. Restando aqui apenas 2 pontos por fazer, ok? Então, todos os cantos aqui onde eu trabalhei 13 pontos baixos, eu vou trabalhar exatamente esse mesmo padrão. Faço uma sequência de 5 pontos altos, 2 correntes, e depois eu desço fazendo mais uma sequência de 5 pontos altos, sendo que o primeiro ponto ele vai ficar junto com o último da sequência anterior, ok? Depois, dando seguimento à volta, faço 2 correntes e agora passo a trabalhar as retas com o mesmo padrão aqui trabalhado nas voltas anteriores, todos separados por 2 correntes. Então, sempre após o motivo de 4 pontos, eu faço o espaço de 2 correntes e pulo um total de 4 pontos. 2 pontos da primeira sequência com mais 2 pontos da segunda sequência. E faço o meu próximo motivo com 4 pontos. E dessa forma eu vou trabalhar tanto aqui nas retas menores, como também nas retas maiores. Okay? Então, esse vai ser o padrão aqui de toda essa volta. Nos cantos, como eu falei, é só repetir esse mesmo padrão aqui em todos os 4 cantos. Então, trabalhei aqui toda a volta de número 16, fiz o fechamento aqui na terceira corrente das 3 correntes iniciais e também já fiz aqui o arremate do fio salmão, porque agora na volta 17 eu retorno ao fio laranja, ok? E aqui eu vou começar trabalhando um ponto baixo, pegando apenas a aba de trás aqui da base do ponto. Depois subo 2 correntes e esse ponto baixo e as 2 correntes eu vou contar aqui como um ponto alto, ok? Depois laço e aqui na primeira corrente dessas 2 correntes eu vou trabalhar um total de 3 pontos altos, todos aqui nessa mesma corrente. E eu pego apenas a abinha de trás da corrente, dessa forma. Depois, na próxima corrente, eu repito o padrão novamente. Pegando apenas a abinha de trás da corrente, eu faço um total também com 3 pontos altos.
e vai ficar dessa maneira. Então, todos os cantos aqui onde eu tenho duas correntes, eu vou trabalhar esse mesmo padrão aqui. 3 pontos altos na primeira corrente, 3 pontos altos na segunda corrente, ok? Depois, eu passo a trabalhar as retas, todas também com sequência de pontos altos, pegando apenas a abinha de trás aqui da base do ponto, ok? E assim eu vou trabalhar toda essa volta de número 17. Ponto sobre ponto, e onde tem espaço de duas correntes, eu trabalho um ponto para cada corrente, pegando também apenas a abinha de trás da corrente, ok? Assim eu trabalho tanto nas retas menores quanto nas retas menores. Então, ponto alto sobre ponto sobre cada corrente. E aqui nos cantos eu repito esse mesmo padrão. Da volta. Cheguei aqui no finalzinho da volta de número 17. Agora eu fecho aqui a volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente aqui das duas correntes iniciais que eu subi. E a partir daqui eu dou início agora à volta de número 18. Eu começo a volta fazendo um ponto baixo no próximo ponto. Porém, esse ponto baixo aqui eu vou fazer ele em alto relevo, passando a agulha aqui por trás do ponto, pegando o fio dessa forma por trás e finalizando o ponto baixo aqui na frente, dessa maneira. Depois eu subo duas correntes. Esse ponto baixo e as duas correntes eles vão equivaler a um ponto alto, ok? Depois eu laço e aqui na base do próximo ponto eu faço um aumento com dois pontos altos. No próximo ponto, também trabalho um aumento e faço dois pontos baixos na mesma base. E nos próximos dois pontos, eu vou trabalhar também aumentos, ou seja, eu vou ter aqui um total de 4 aumentos. Depois de trabalhar os 4 aumentos, no próximo ponto, eu faço um ponto alto em alto relevo. Passando aqui também, olha, a agulha por trás do ponto, puxando o fio também por trás e finalizando um ponto alto aqui na frente. Ok? Depois, faço agora, a partir do próximo ponto, uma sequência com 4 pontos altos. Depois da sequência de 4 pontos, no próximo ponto, eu repito um ponto alto em alto relevo, da mesma forma que eu trabalhei o outro. Olha. E depois sigo o padrão. A partir do próximo ponto, novamente outra sequência com 4 pontos. E após os 4 pontos, outro ponto alto em alto relevo no próximo ponto. Então, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 18. Aqui nos cantos, ou seja, nos 4 cantos, eu vou sempre repetir esse padrão, ok? Observe que os 4 aumentos trabalhados aqui, eles vão ficar nos 4 pontos que foram trabalhados nas correntes aqui da volta anterior. O primeiro ponto, dos 3 primeiros que foram trabalhados, não vai ter aumento, porém vai ser trabalhado um ponto em alto relevo. E também o último ponto dessa sequência aqui de 6 pontos da volta anterior. Porém, ele também vai ser trabalhado um ponto alto em relevo. Então, todos os cantos serão trabalhados dessa forma. Caso tenha alguma diferença aqui no final, eu volto com vocês para orientar e para a gente ver como faz. Porque essa peça aqui, ao mesmo tempo que eu estou criando, eu estou também gravando. Então, pode ser que tenha alguma falha. Mas, se tiver, eu volto com vocês para orientar, ok? Pessoal, precisei voltar aqui antes de encerrar a volta para informar que aqui nas retas maiores, você vai precisar fazer um intervalo aqui entre um ponto alto relevo e o outro com 5 pontos altos, ok? Então, aqui nas retas maiores, você segue sim o padrão do início, né, fazendo 4 pontos e um alto relevo, porém, o penúltimo intervalo você faz 5 pontos altos, tá? Entre um ponto alto relevo e o outro.
Se você não quiser fazer aqui no penúltimo, você pode fazer em outra localidade. O importante é que o intervalo você precisa fazer com 5 pontos altos para que dê o padrão aqui certinho do canto, ok? Somente nas laterais maiores. Aqui nas laterais menores, ele segue o padrão até o final e dá certinho, ok? Sempre intervalos com 4 pontos altos entre um ponto alto relevo e o outro, ok? Trabalhei aqui até o final da volta, fiz aqui o meu último intervalo. Agora fecho a volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente das duas correntes iniciais. E a partir daqui eu dou início à volta de número 19. Eu começo a volta fazendo um ponto baixo em alto relevo. Da seguinte forma, eu passo a agulha aqui por trás, pego o fio aqui, passando por trás do ponto e finalizando aqui o ponto baixo na frente. Depois eu subo mais duas correntes. O ponto baixo e as duas correntes vão equivaler aqui a um ponto alto em relevo. Depois laço no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo também um ponto alto. E no próximo um ponto alto. Ou seja, eu trabalhei aqui uma sequência de 3 pontos altos, um para cada ponto. Contando aqui as duas correntes e o ponto baixo em alto relevo, eu tenho 4 pontos. No próximo eu vou fazer um aumento e trabalho 2 pontos altos na mesma base. No próximo ponto, também outro aumento. Trabalho 2 pontos altos na mesma base. Depois do segundo aumento, a partir do próximo ponto, faço agora mais 3 pontos altos, um ponto para cada base. Depois dos 3 pontos, o próximo ponto aqui é exatamente o ponto onde eu trabalhei em alto relevo. Sobre ele eu trabalho outro ponto em alto relevo também, dessa maneira. Ok? Ou seja, todos os 4 cantos serão trabalhados dessa forma, ok? Após trabalhar aqui o último ponto em alto relevo da reta, você faz 3 pontos altos em sequência, 2 aumentos, depois 3 pontos altos novamente em sequência. E aí depois você faz o primeiro ponto alto em relevo da próxima reta. Depois, nas retas, é só seguir o mesmo padrão que foi trabalhado na volta anterior. Você faz uma sequência com 4 pontos e em seguida aos 4 pontos você faz um ponto em alto relevo sobre o ponto em alto relevo da volta anterior. Ou seja, todos os pontos em alto relevo você vai trabalhar sobre o ponto em alto relevo da volta anterior. E nas retas menores, todos os intervalos entre um e outro será de 4 pontos altos. Aqui nas retas menores, apenas um intervalo você vai precisar trabalhar com 5 pontos altos, entre um ponto alto em relevo e o outro, ok? Aqui no meu caso eu trabalhei o penúltimo intervalo até chegar no canto. Se você trabalhou em outro local, você repete nesse mesmo local que você trabalhou, ok? Trabalhei aqui até o final da volta. Agora fecho aqui com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas correntes iniciais aqui da volta. E a partir daqui eu dou início agora à volta de número 20 e a última volta da peça, ok? Essa última volta de arremate ela é bem simples, não tem nenhum segredo. Ela será toda trabalhada em pontos baixos. Então eu começo fazendo uma corrente. Essa corrente aqui equivale ao primeiro ponto baixo. E a partir do próximo eu sigo fazendo pontos baixos. O único detalhe aqui é que todos os pontos baixos eu vou trabalhar pegando apenas a abinha de trás do ponto, ok? Exatamente dessa forma, ok? Pego apenas a aba de trás e deixo aqui aparecendo a abinha da frente aqui da base do ponto, ok? E assim eu vou trabalhando por toda a volta até o final, ok? E no final é só fechar a volta fazendo um ponto baixíssimo aqui nessa primeira corrente que foi trabalhada, ok? E fazendo assim, você vai encerrar
toda essa peça, ok, pessoal? Então aqui eu encerro essa parte da videoaula e eu aguardo vocês agora na parte 2, onde eu vou trabalhar com vocês o tapete pequeno. Então, para iniciar o tapete pequeno, você vai precisar fazer um total com 50 correntes, ok? Já fiz aqui o meu total de 50 correntes e agora eu vou seguir aqui o mesmo padrão que foi trabalhado lá na passadeira. Eu laço, pulo 4 correntes e na quinta corrente eu começo a minha sequência com pontos altos. E vou trabalhando aqui, ponto alto sobre cada corrente, até chegar na primeira corrente trabalhada. Trabalhando dessa maneira, ponto sobre cada corrente, eu fiz até aqui um total de 45 correntes, agora resta apenas a última corrente, na verdade é a primeira corrente que eu trabalhei aqui da sequência de 50, ok? Agora aqui dentro dessa corrente, seguindo o padrão lá da passadeira, aqui eu faço um total com 7 pontos altos, todos aqui dentro dessa mesma corrente. Pontos. Então, feito aqui o total de 7 pontos dentro dessa mesma corrente, eu viro aqui para o outro lado e agora eu trabalho novamente outra sequência aqui com 45 pontos, trabalhando sobre cada corrente que eu trabalhei os pontos aqui dessa lateral anterior. Ou seja, os pontos aqui trabalhados serão trabalhados na mesma corrente. Então, eu começo aqui no próximo, depois da corrente onde foi trabalhada os 7 pontos altos. Então, finalizei aqui o segundo lado, trabalhei também os 45 pontos e restou aqui agora apenas as 4 correntes que foram puladas do início da peça, ok? Aqui na base dessas 4 correntes, ou aqui nessa primeira corrente, contando aqui de baixo para cima, né? Nessa primeira corrente eu trabalho aqui um total com 6 pontos altos. As 3 correntes restantes que vão ficar, eu vou contar ela como um ponto. Então, 6 com essas 3 aqui, contando como um ponto, vai ficar 7 pontos também, da mesma forma que eu trabalhei aqui no início. Após fechar aqui o total de 6 pontos, né, nessa mesma corrente, agora eu fecho a volta, olha, na terceira corrente das 3 correntes que sobraram aqui. Eu fecho com ponto baixíssimo, ok? E aí, dessa forma, eu encerro aqui essa primeira volta. Agora, a partir daqui, eu dou início à volta de número 2, começo subindo 3 correntes. Essas 3 correntes eu conto como um ponto alto. Depois eu laço e a partir do próximo ponto eu vou seguir fazendo aqui sequência de pontos altos. E novamente aqui nesse primeiro lado eu trabalho mais 45 pontos. Ou seja, depois das 3 correntes, contando a partir do próximo, eu trabalho mais um total de 45 pontos em sequência. Fiquei com total. Então, trabalhei aqui toda a minha sequência com 45 pontos. Agora, os próximos pontos que restam aqui são os 7 pontos aqui da parte oval. Nos 3 primeiros pontos dessa sequência, eu trabalho um aumento para cada. Então, no próximo, faço um aumento, trabalhando 2 pontos altos na mesma base. Ou seja, o próximo ele já é o primeiro da sequência de 7. No segundo, também um aumento com 2 pontos altos. Observe, pessoal, que esse aqui é o mesmo padrão que foi trabalhado lá na passadeira. E no terceiro, também um aumento com 2 pontos altos. No quarto ponto, eu trabalho um ponto sozinho. Depois, no quinto, sexto e sétimo, ou seja, nos 3 últimos pontos dessa sequência de 7, eu trabalho novamente um aumento para cada um desses 3. Então, aqui nessa parte oval, eu fiquei com um total de 13 pontos. 6 aqui dos aumentos, 1 do meio, mais 6 aqui dos últimos 3 aumentos, ok? Agora, a partir do próximo ponto aqui, eu passo a trabalhar a segunda reta aqui dessa próxima lateral.
também fazendo a minha sequência com 45 pontos. Depois dos 45 pontos, aqui na parte oval, eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nessa parte, ok? Lembrando que aqui eu tenho as 3 correntes consideradas aqui um ponto alto. Então, o último aumento aqui dos 3 últimos, eu faço apenas um ponto aqui na base dessas 3 correntes. Esse ponto, junto com as 3 correntes, já somam aqui o aumento. Trabalhei aqui a sequência com os 45 pontos e trabalhei aqui também a minha parte oval, conforme foi trabalhado aqui na primeira parte, ok? Fiz aqui os 3 primeiros pontos da sequência de 7 com 3 aumentos, cada um com 2 pontos, um ponto sozinho no quarto, um aumento aqui no quinto, um aumento no sexto, e agora aqui no sétimo, ó, como eu falei, as 3 correntes já equivalem a um ponto alto. Então, o próximo ponto alto eu faço aqui nesse pezinho da corrente. E aí eu somo o aumento junto com a corrente. Agora eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui dessas 3 correntes iniciais. E aí fica dessa forma, e assim eu fecho a segunda volta, ok? E a partir daqui eu dou início à volta de número 3. Começo fazendo uma corrente, e a partir do próximo ponto, eu começo minha sequência com pontos baixos. E aqui nessa primeira lateral, eu vou trabalhar aqui uma sequência com 51 pontos altos. Após trabalhar aqui a sequência de 51 pontos baixos, o próximo ponto aqui é justamente aquele ponto que eu não trabalhei aumento, que foi trabalhado sozinho. Sobre esse ponto, eu trabalho um aumento com 2 pontos baixos. Dessa forma. E agora, a partir do próximo ponto, eu começo novamente outra sequência sem aumentos. Começo a trabalhar pontos baixos sobre cada ponto de base. E dessa forma eu vou trabalhando até chegar aqui no próximo ponto da parte oval, que está também sozinho, onde não foi trabalhado aumento. Chegando aqui eu faço também um aumento com 2 pontos baixos e termino a volta trabalhando sequências de pontos baixos até a corrente inicial, ok? Na corrente inicial, eu fecho com ponto baixíssimo a volta. Trabalhei então toda a volta de número 3, fiz o fechamento aqui na corrente inicial e também já fiz aqui o meu arremate, ok? Porque seguindo o padrão da passadeira, agora a volta de número 4, nós vamos trabalhar com o fio laranja, ok? E seguindo o mesmo padrão, eu volto aqui no outro lado e começo fazendo um ponto baixo, nesse ponto baixo aqui, feito sobre o ponto alto, sobre o segundo ponto alto desse primeiro aumento aqui da parte oval, ok? Depois do ponto baixo, eu subo um total de 11 correntes. Depois desço e no próximo ponto faço um ponto baixo. Depois, novamente, 11 correntes. Depois pulo 8 pontos. E no próximo faço um ponto baixo. Novamente, 11 correntes. Desço e no próximo ponto, um ponto baixo. Agora faço apenas 6 correntes. Pulo 5 pontos e no próximo, um ponto baixo. E aqui na lateral eu vou seguir esse padrão, sempre fazendo 6 correntes, pulando 5 pontos e no próximo um ponto baixo. Sigo dessa forma até eu completar aqui um total de 8 espaços de 6 correntes, pulando 5 pontos.
espaço eu chego, e após o total de 8 espaços, eu chego aqui na parte oval e aqui eu repito o mesmo padrão trabalhado aqui no início. E agora aqui na próxima reta eu repito novamente os 8 espaços de 6 correntes, pulando aqui 5 pontos cada, ok? Então finalizei aqui toda a volta com esse padrão, fiz o fechamento da volta aqui com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo, que foi trabalhado aqui para começar a volta, ok? E agora aqui na próxima volta, vamos preencher esses espaços de correntes com pontos baixos, seguindo lá o padrão da passadeira. E aí vai ficar da seguinte forma. Aqui nos espaços onde tem 11 correntes, nos 3 espaços, nesse aqui, nesse do meio e nesse aqui do lado, todos com 11 espaços de uma corrente. Aqui, em cada um deles, eu trabalho um total de 13 pontos baixos. Então, 13 pontos baixos nesse, 13 pontos baixos nesse e 13 pontos baixos nesse. Nas laterais, nos espaços de 6 correntes, todos serão trabalhados com 8 pontos baixos, ok? Para pular de um espaço para o outro, eu não faço corrente, nem aqui na lateral, nem aqui nesses 3 espaços de 11 correntes. Fechei o total de pontos baixos de um, eu pulo direto para o outro sem fazer espaço de corrente. Segue o padrão aqui na parte oval e também nas duas partes retas, ok? Então trabalhei aqui toda a volta com pontos baixos com o padrão informado. Agora fecho aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo dessa sequência de 13. Depois ando com mais 2 pontos baixíssimos. E agora começo o padrão da volta 6. Faço 3 correntes, depois uma sequência com mais 4 pontos. Considerando aqui as 3 correntes como ponto, eu tenho uma sequência com 5 pontos. Depois faço 2 correntes, depois laço e aqui na mesma base onde eu trabalhei o último ponto, faço outro ponto alto também juntamente com ele, ok? Depois desço aqui fazendo mais uma sequência com 4 pontos até totalizar aqui 5 pontos altos com esse que eu trabalhei junto aqui com o outro, ok? Aqui vão restar apenas 2 pontos por fazer. Depois da sequência de 5 pontos, faço 3 correntes, pulo aqui 3 pontos dessa próxima sequência aqui de 13 pontos, e a partir do próximo ponto, eu começo aqui a minha sequência com 7 pontos baixos, trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto. Depois da sequência, vão sobrar também aqui 3 pontos. Faço agora 3 correntes e repito aqui esse padrão que eu trabalhei no canto. Pulo os 3 pontos, pulo 2 pontos aqui dessa próxima sequência e a partir do terceiro, faço uma sequência com 5 pontos altos. Depois, 2 correntes. Depois, outra sequência com 5 pontos, sendo que o primeiro aqui dessa sequência fica junto com o último ponto da sequência anterior. E a partir daqui eu passo a trabalhar agora o padrão das retas. Das retas, aquele mesmo padrão lá. Faço 2 correntes, pulo os 2 pontos, pulo 2 pontos aqui da sequência de 8, e a partir da próxima, faço um motivo com 4 pontos altos. E sigo esse padrão, fazendo 2 correntes, pulando um total aqui de 4 pontos, né, sendo 2 dessa primeira sequência, 2 dessa segunda sequência,
e repito o motivo com 4 pontos altos, ok? Todos separados aqui por 2 correntes. Assim eu trabalho nessa reta e também na próxima reta. Aqui nos cantos eu vou repetir o mesmo padrão que foi trabalhado aqui, ok, pessoal? Vou fazer então toda a volta e venho com vocês no início da próxima. Então finalizei aqui toda a volta com o padrão informado, já fiz também aqui o arremate, porque seguindo o padrão de combinação de cores da passadeira, agora a próxima volta voltamos com o fio salmão, ok? Começo então a volta aqui nessas 2 correntes do canto. Eu vou pegar aqui apenas a aba de trás da primeira corrente e começo fazendo um ponto baixo. Depois eu subo 2 correntes, volto aqui na mesma aba dessa corrente, onde eu trabalhei o ponto baixo, e trabalho mais um ponto alto. Agora faço 2 correntes, vou na próxima corrente, e pegando apenas a abinha de trás também da corrente, eu trabalho 2 pontos altos. Agora, a partir do próximo ponto, já fora do espaço da corrente, eu sigo trabalhando sequência de pontos altos, trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base, pegando apenas a aba de trás da base do ponto. E dessa forma eu trabalho aqui toda essa volta de número 7. Onde tem espaço de corrente, eu trabalho um ponto para cada corrente, também pegando apenas a abinha de trás das correntes. Onde tem ponto, trabalho um ponto alto para cada ponto. Aqui nas laterais, da mesma forma, ponto sobre ponto, ponto sobre cada corrente. Onde tem 2 correntes, eu faço 2 pontos altos, um ponto para cada corrente. Trabalhei aqui toda a volta de número 7, já fechei aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente inicial aqui, ok? E agora a volta de número 8, seguindo o padrão, ela será toda feita com pontos baixos. Sendo que aqui nessa peça do tapete pequeno, eu vou fazer uma pequena diferença aqui nos espaços, ou seja, aqui nos 4 cantos onde tem espaço de 2 correntes. Vai ficar da seguinte forma. Eu vou começar a volta andando com mais um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. E agora, aqui dentro do espaço de 2 correntes, onde lá no padrão da passadeira eu trabalhei 3 pontos baixos, aqui eu vou trabalhar da seguinte forma. Faço um total de 2 pontos, depois faço uma corrente e novamente mais 2 pontos baixos ainda dentro do espaço. Ok? Então aqui no tapete pequeno eu vou trabalhar todos os cantos dessa forma, correto? Depois, a partir do próximo ponto, depois do espaço de 2 correntes, eu começo a trabalhar a minha sequência com pontos baixos, sem pular nenhum ponto. E assim eu trabalho por toda a volta, ok? Então aqui a única diferença é aqui nos cantos, tá? Lá na passadeira foi trabalhado somente 3 pontos em sequência, aqui vai ser 2 pontos baixos, uma corrente e mais 2 pontos baixos. Nas retas, é só ponto baixo em sequência, sem pular e sem aumento. O arremate. Trabalhei então aqui toda a volta de número 8 com os pontos baixos, fiz o fechamento e também já fiz aqui o arremate da volta, porque na volta de número 9, vamos voltar a trabalhar com o fio 9. E começando a volta, eu inicio aqui exatamente no canto onde foi feito o arremate. Aqui no espaço de 2 correntes, onde trabalhei 2 pontos, uma corrente mais 2 pontos, eu começo aqui no segundo ponto dos 2 primeiros que foram trabalhados aqui dentro. Então, no segundo ponto, eu faço um ponto baixo. Agora, no espaço de uma corrente que eu fiz aqui depois dos 2 pontos, também faço um ponto baixo. Depois eu subo 8 correntes, desço novamente no mesmo espaço de uma corrente onde eu trabalhei o último ponto baixo e faço mais um ponto baixo. Depois, no próximo ponto, faço um ponto baixo também.
Então aqui todos os 4 cantos serão trabalhados nesse padrão, ok? Depois de trabalhar o canto, eu trabalho agora o padrão das retas, fazendo 6 correntes. Pulo um total de 5 pontos. Já trabalhei aqui toda a volta, pulando 5 pontos. Aqui nas retas menores ficou um total de 5 espaços. E aqui nas retas maiores ficou um total de 11 espaços de 6 correntes. Aqui nas retas maiores, somente um espaço foi necessário pular 6 pontos, ok? Todos os outros espaços foram pulados 5 pontos, ok? Aqui no meu caso, eu fiz após 5 espaços, eu pulei um de 6. Depois, segui fazendo os demais pulando 5, ok? Agora, na volta de número 10, segue lá o mesmo padrão. Vamos preencher esses espaços aqui com pontos baixos. E aqui vão ser preenchidos da seguinte forma. Todos os cantos, onde eu tenho espaços de 8 correntes, eu vou fazer um total de 11 pontos baixos. Nas retas, onde tem espaço de 6 correntes, eu faço 8 pontos baixos, seguindo aqui o padrão dessas voltas aqui, ok? Então, 8 pontos baixos nas retas, tanto maiores quanto menores, 11 pontos baixos nos 4 cantos onde tem 8 espaços, onde tem espaço de 8 correntes, ok? E aqui, para começar, após fechar essa volta com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, você faz mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. E a partir daqui você começa a trabalhar os pontos baixos aqui nesse primeiro espaço. Trabalhei então aqui toda a volta de pontos baixos, né, com esse padrão informado. Agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo da sequência de 11. E a partir daqui eu dou início à volta de número 11. Faço mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. No próximo também um ponto baixíssimo. Agora subo 3 correntes. Laço e a partir do próximo ponto faço mais uma sequência aqui com 3 pontos. Considerando as 3 correntes como ponto alto, eu tenho aqui 4 pontos. Faço 2 correntes, volto aqui na mesma base do último ponto que eu trabalhei e junto com ele eu trabalho mais um ponto alto. Depois eu desço trabalhando mais 3 pontos altos, um ponto para cada base, até eu formar aqui um total também com 4 pontos altos. E até que reste aqui apenas 2 pontos por fazer, ok? E em seguida faço 2 correntes e agora passo a trabalhar o padrão aqui das retas. Laço, pulo os 2 pontos aqui que sobrou dessa sequência de 13, pulo 2 pontos da sequência de 8 e a partir do próximo ponto faço um motivo com 4 pontos altos. Depois faço 2 correntes para separar um motivo do outro. Vou para a próxima sequência de 8 e repito o mesmo processo. Pulo um total de 4 pontos, sendo 2 aqui da sequência que eu acabei de trabalhar e mais 2 da próxima sequência que eu vou trabalhar o motivo de 4 pontos. E no próximo faço a minha sequência. Então esse aqui é o padrão de toda essa volta, sempre trabalhando motivos de 4 pontos, separados por 2 correntes e pulando aqui um total de 4 pontos, ok? Esse padrão será trabalhado nas retas pequenas e também nas retas maiores, ok? E todos os 4 cantos serão trabalhados aqui com esse mesmo padrão que foi trabalhado aqui no início, ok? Trabalhei aqui todo o padrão da volta de número 11, fechei a volta aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui dessas 3 correntes iniciais. Agora, a partir daqui, eu dou início à volta de número 12. E eu vou começar andando com pontos baixíssimos até o último ponto aqui dessa sequência. Agora aqui onde tem 2 correntes, nessa primeira corrente, pegando apenas a aba de trás da corrente,
eu faço um ponto baixo, depois subo duas correntes. Esse ponto baixo e as duas correntes eu conto como um ponto. Depois, ainda na mesma corrente, eu faço mais dois pontos altos. Agora faço duas correntes, laço, vou para a segunda corrente, também pegando apenas a abinha de trás aqui da corrente. Eu faço aqui dentro dela um total de 3 pontos altos. Aqui da peça, então todos os 4 cantos aqui dessa volta, eu vou trabalhar sempre com esse padrão. Onde tem duas correntes, eu trabalho 3 pontos altos na primeira corrente, faço duas correntes de separação e na próxima corrente eu faço também mais 3 pontos altos, ok? Depois, nas retas, eu vou seguir o padrão, trabalhando ponto alto sobre cada ponto, e onde tem espaço de duas correntes, eu trabalho um ponto alto para cada corrente, ok? Lembrando que o padrão aqui, eu pego também apenas a abinha de trás da base do ponto. E da mesma forma eu faço também onde vai ter as duas correntes. Eu pego apenas a abinha de trás de cada corrente. Volta. Trabalhei então aqui toda a volta, já fiz o fechamento com ponto baixíssimo na segunda corrente aqui das duas correntes que foi iniciado, ok? Agora, começando a volta de número 13, eu vou andar com mais dois pontos baixíssimos. Depois faço uma corrente, e agora aqui nessa primeira corrente, das duas correntes que eu tenho aqui no canto, eu faço dois pontos baixos. E aqui eu vou seguir o padrão que foi trabalhado nessa última volta, pegando apenas a abinha de trás aqui da corrente. Depois dos dois pontos baixos, eu faço uma corrente. E depois, na próxima corrente, pegando apenas a abinha também de trás, eu faço dois pontos baixos. Então, esse aqui ele vai ser o padrão de todos os 4 cantos aqui da volta. Sempre onde tem os espaços de duas correntes, nos cantos, eu faço dois pontos baixos na primeira, um espaço de uma corrente, depois dois pontos baixos na segunda corrente. Depois disso, a partir do próximo ponto, depois do espaço de duas correntes, eu começo fazendo sequência de pontos baixos, pegando aqui apenas a abinha de trás também do ponto, ok? Então aqui essa volta não tem segredo, é só trabalhar pontos baixos, sem aumento, sem pular e sem diminuição. Então trabalhei aqui todo o padrão da volta 13, já fiz aqui o fechamento e o arremate também, porque agora na volta 14 trabalhamos agora com o fio salmão novamente, ok? E aqui na volta 14 nós vamos ter uma pequena diferença também do padrão da passadeira, ok? Aqui eu vou seguir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui na volta 9, ok? Diferente lá do padrão da passadeira, ok? Então eu começo aqui no segundo ponto baixo do aumento que eu trabalhei na primeira corrente. Depois, no espaço de uma corrente que foi trabalhado aqui, eu faço mais um ponto baixo. Agora subo um total de 8 correntes. Depois, desço aqui novamente no espaço de uma corrente e trabalho mais um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, depois do espaço da corrente, eu trabalho mais um ponto baixo. Então, todos os 4 cantos eu vou trabalhar dessa forma. Faço um ponto baixo no segundo ponto do aumento, do primeiro aumento. Depois, mais um ponto baixo no espaço de uma corrente que foi trabalhado aqui. Depois, subo 8 correntes, diferente lá da passadeira, que nós trabalhamos aqui 10 correntes, tá? Aqui nós vamos trabalhar, aqui no tapete pequeno, vamos trabalhar apenas 8 correntes. E aí depois eu desço ainda no espaço de uma corrente, faço mais um ponto baixo. Depois, fora do espaço, faço um ponto baixo no próximo ponto, ok? Então, você repete esse padrão aqui em todos os 4 cantos. Agora, aqui na reta, vamos repetir o padrão, fazendo 6 correntes.
pular um total de 5 pontos e no próximo um ponto baixo, aquele padrão que nós já conhecemos aqui, né? Fazendo 6 correntes, pulando 5 pontos. Aqui nas retas menores você vai precisar fazer apenas um espaço de 6 correntes, pulando 6 pontos. Todos os outros você faz pulando apenas 5 pontos. Eu vou fazer aqui toda a minha volta e eu venho com vocês informar se aqui nas retas maiores você vai precisar pular algum com 6, que não seja 5 também, ok? Volta. Então, trabalhei aqui toda a volta de número 14 e aqui ficou da seguinte forma. Aqui nas laterais pequenas, eu precisei de um espaço aqui pulando 6 pontos, ok? E também aqui nas retas maiores eu precisei apenas de um espaço de 6 correntes pulando 6 pontos, ok? E aqui em cada lateral menor eu fiquei com um total de 8 espaços de 6 correntes. Sendo que apenas um dos espaços eu precisei pular 6 pontos. Todos os outros foram pulados 5 pontos. Da mesma forma que nas grandes eu precisei apenas um espaço pular 6 pontos, ok? Agora, a próxima volta, volta de número 15, eu trabalho aquele padrão dos pontos baixos. Ou seja, eu vou preencher todos os espaços de correntes com pontos baixos. E aqui vai ficar distribuído da seguinte forma. Em todos os cantos onde eu trabalhei 8 correntes, eu faço um total de 11 pontos baixos. E nas laterais, onde tem espaços de 6 correntes, tanto as laterais maiores quanto menores, eu trabalho 8 pontos baixos para cada espaço de 6 correntes, ok? Para pular de um espaço para o outro, não faço espaço de corrente, é só ao terminar a sequência de 8, pulo direto para o próximo e repito a sequência de 8, ok? Então, recapitulando, em cada canto onde tem 8 correntes, eu trabalho 11 pontos baixos. Nas laterais, com 6 correntes, eu trabalho 8 pontos baixos. E para começar a volta, eu faço um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto baixo, ok? Depois do ponto baixíssimo de fechamento aqui da volta, eu faço mais um ponto baixíssimo e então começo a fazer a sequência com pontos baixos. Então, finalizado aqui todo o padrão da volta de número 15 com os pontos baixos, eu dou início agora à volta de número 16. Fecho a volta aqui com ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo aqui da sequência de 11, e agora ando com mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. Depois, no próximo, mais um ponto baixíssimo. Agora eu subo 3 correntes. Essas 3 correntes elas vão equivaler aqui a um ponto alto, ok? Depois, a partir do próximo ponto, eu faço mais uma sequência com 3 pontos altos. Depois da sequência de 3 pontos, eu faço mais um ponto alto aqui junto com esse último ponto. Ou seja, na verdade eu trabalho aqui 2 pontos em sequência e um aumento, ok? Depois eu faço 2 correntes, laço, volto aqui na base desse aumento que eu trabalhei e aqui eu trabalho mais 2 pontos. Todos aqui nessa mesma base, ou seja, eu estou trabalhando aqui um total de 4 pontos na mesma base. Depois, desço a partir do próximo ponto, faço mais 3 pontos altos. Até que sobre apenas 2 pontos aqui baixos por fazer, ok? Então aqui, esse será o padrão de todos os cantos aqui dessa volta, ok? Observe que aqui foi trabalhado diferente lá do padrão da passadeira. Então aqui no tapete pequeno eu vou trabalhar com esse padrão aqui para todos os 4 cantos, ok? Nas retas eu repito o mesmo padrão. Faço 2 correntes aqui de separação, pulo 2 pontos aqui da sequência de 8 e a partir do próximo ponto eu começo a fazer os motivos com 4 pontos, ok? Então, aqui na reta não tem alteração do padrão. É o mesmo padrão que foi trabalhado também na passadeira e o mesmo padrão que foi trabalhado aqui nas voltas anteriores, ok? Todos separados por 2 correntes e sempre trabalhando aqui motivos de 4 pontos.
depois faço 2 correntes, pulo 2 pontos aqui da primeira sequência, mais 2 pontos da segunda sequência, e a partir do próximo repito aqui o motivo de 4 pontos altos, ok? Trabalhei aqui todo o padrão da volta 16, fiz o fechamento e também já fiz o arremate, ok? Na volta 17, retornamos agora ao fio laranja, seguindo o padrão da passadeira, ok? E eu dou início à volta de número 17, aqui nesse último ponto, antes do espaço aqui de 2 correntes. Eu vou pegar aqui apenas a abinha de trás da base do ponto e começo fazendo um ponto baixo. Depois subo 2 correntes. Esse ponto baixo e as 2 correntes eu vou contar ele como um ponto alto, ok? Depois eu laço e aqui na primeira corrente das 2 correntes aqui do canto, eu faço um total com 3 pontos altos. Todos nessa mesma corrente, pegando aqui apenas a abinha de trás da base do ponto. Depois eu laço sem fazer espaço de corrente. Vou para a próxima corrente, pegando também a abinha de trás da corrente e faço aqui nela também um total com 3 pontos altos. Então esse aqui vai ser o padrão de todos os 4 cantos aqui da volta, ok? Então nos 4 cantos onde eu tenho 2 correntes, eu trabalho 3 pontos altos na primeira corrente, 3 pontos altos na segunda corrente, sem fazer espaço de corrente aqui, ok? Todos juntos. E depois aqui nas retas, tanto nas retas menores quanto nas retas maiores, eu trabalho ponto alto sobre cada ponto de base e um ponto alto para cada corrente que tiver aqui. Ou seja, nos espaços de 2 correntes, eu trabalho um ponto alto para cada corrente, ok? Ou seja, aqui nessa volta segue o mesmo padrão que foi trabalhado lá na passadeira, ok? Lembrando que todos os pontos aqui eu vou pegar apenas a abinha de trás da base do ponto. Então, trabalhei aqui toda a volta, já fechei aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente aqui das 2 correntes iniciais, ok? Agora, a partir daqui, eu começo a volta de número 18. Eu começo fazendo 3 correntes. Essas 3 correntes, ela vai equivaler aqui a um ponto alto. Ok? Depois, laço e no próximo ponto eu faço um ponto alto em alto relevo, dessa maneira. Ok? Depois de trabalhar o ponto em alto relevo, nos próximos 4 pontos à frente, eu vou trabalhar um aumento para cada. Ou seja, eu vou fazer aqui um total de 4 aumentos. 2 pontos altos aqui nesse mesmo ponto, no próximo. No próximo, também um aumento com 2 pontos altos. No próximo, também outro aumento, ou seja, eu vou fazer um total de 4 aumentos. Fiz o total de 4 aumentos, vai restar aqui um ponto ainda desses 3 que eu trabalhei aqui na segunda corrente. Nesse último ponto, eu faço um ponto em alto relevo, da mesma forma que eu trabalhei aqui. Dessa maneira, ok? Então, aqui todos os cantos eu vou trabalhar dessa forma. Observe que aqui é o mesmo padrão que foi trabalhado na passadeira, ok? Eu só iniciei aqui um ponto antes. Então, olha, no primeiro ponto, dos 3 pontos que eu trabalhei aqui nessa corrente, nessa primeira corrente, eu faço um ponto alto relevo. Depois, faço 4 aumentos e no último ponto aqui, desses 3 pontos que eu trabalhei na segunda corrente, eu faço também um ponto em alto relevo, ok? E assim você trabalha todos os 4 cantos aqui da volta. Nas retas, vamos seguir o padrão. Após aqui o último ponto em alto relevo do canto, eu faço uma sequência com 4 pontos altos, a partir do próximo ponto. Depois da sequência de 4 pontos altos, eu repito novamente um ponto em alto relevo no próximo. Ok? Ou seja, o mesmo padrão trabalhado lá na passadeira. Ok? E assim eu vou seguir.
Eu vou fazer aqui toda a minha volta e verifico se foi necessário eu fazer aqui sequências com mais de 4 pontos altos. Então, finalizado todo o padrão aqui da volta, ficou da seguinte forma. Aqui nas retas menores eu precisei fazer apenas uma sequência com 5 pontos altos. Aqui entre um ponto alto relevo e outro. Aqui nas retas maiores eu precisei fazer 2 sequências com 5 pontos altos, ok? Então ficou dessa forma. Os demais todos sequência de 4, ponto alto relevo. Sequência de 4, ponto alto relevo, ok? Então já fechei aqui a volta com ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 inicial. E agora eu começo o padrão da volta 19, ok? Então começo subindo 3 correntes. Depois aqui, no próximo, onde tem o ponto em alto relevo, eu faço outro ponto em alto relevo sobre ele, ok? Depois trabalho aqui o padrão do canto. A partir do próximo ponto, faço uma sequência com 3 pontos altos, um ponto para cada base. Depois, nos próximos 2 pontos, eu trabalho um aumento para cada ponto. Um aumento aqui nesse próximo e um aumento aqui no próximo. Depois, a partir do próximo ponto, faço outra sequência com mais 3 pontos altos. Agora sem fazer aumento, um ponto para cada base. E dessa forma, o próximo ponto aqui já é o ponto que foi trabalhado em alto relevo. Então, sobre ele eu trabalho outro ponto em alto relevo também. Ok? E esse aqui vai ser o padrão de todos os cantos. Ok? Nas retas eu vou só repetir o padrão que foi trabalhado na volta anterior. Eu faço sequência de 4 pontos e um ponto em alto relevo sobre o ponto em alto relevo que foi trabalhado na volta anterior. Onde eu trabalhei sequência de 5, eu também faço sequência de 5 para que case certinho aqui o ponto em alto relevo com o outro ponto em alto relevo, ok? Então, esse aqui é o padrão de toda a volta, tanto aqui para as retas menores quanto para as retas maiores. Lembrando que nas retas maiores, você também, onde você trabalhou sequência de 5 pontos, você repete sequência de 5 pontos, ok? 19. Então, trabalhei aqui toda a volta de número 19 e também já adiantei trabalhando a última volta, a volta de número 20, com o padrão aqui de pontos baixos, ok? Eu dei uma adiantada aqui, pessoal, porque o padrão é o mesmo lá da passadeira, tá? Então, para que o vídeo não se alongue muito, né, eu já fiz aqui. Se você tiver alguma dificuldade, é só voltar lá na primeira parte da passadeira, que aqui é o mesmo padrão. É só trabalhar pontos baixos aqui sobre cada ponto. A única diferença aqui é que você vai pegar apenas a abinha de trás da base do ponto, seguindo aquele padrão que a gente já vem trabalhando aqui. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí de mais desse trabalho. Se ficar aqui nos comentários que eu vou responder aí na medida do possível, ok? Então tchau, tchau e até a próxima videoaula.